Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra / Almoço com TF, nosso segundo e por hora derradeiro conteúdo. Neste sabadão vamos trazer as notícias do nosso Botafogo de Futebol e Regatas, mercado da bola movimentado, Tiquinho dando declarações de um amor que ele tem pelo Botafogo, existe a possibilidade de uma negociação, o que está acontecendo, e vamos começar com o tema Tiquinho, né? Já que desde cedo isso tem tomado conta das redes sociais. O jogador ele falou que tem um carinho muito grande pelo Botafogo, fala também sobre um possível retorno ao nosso clube, né? Vou ler aqui as aspas do Tiquinho, falando dos seus 34 anos e a temporada péssima que o Tiquinho fez com a camisa da equipe do Santos. A idade não quer dizer nada, eu me cuido bastante e sei da minha capacidade e o que eu posso render. Vamos deixar as coisas acontecerem. Como falei, tenho um contrato com o Santos, seja a vontade de Deus. Tenho um carinho enorme por esse clube, que é o Botafogo. Todo mundo sabe. Então, o Tiquinho, que ele fez 40 jogos com a camisa do Santos na última temporada, 23 como titular, com 7 gols e 4 assistências. E sob o comando do Vojvoda, o Tiquinho teve ali praticamente zero protagonismo. Ele jogou apenas 2 partidas das últimas 18 da equipe do Santos. Perdeu totalmente minutagem, tem um salário de aproximadamente R$1,5 milhão de reais, mais do que ele ganhava à época de Botafogo. Então, o Botafogo pensa na contratação do Tiquinho? Por hora não. Essa é a informação que eu tenho. Não existe uma negociação do Botafogo com o Tiquinho acontecendo. Isso pode acontecer mais pra frente? Cara, se o Tiquinho aceitar abrir mão de muita grana para negociar com o Botafogo, aí sim. Porque o desempenho esportivo do Tiquinho hoje não vale que você pague um salário de que ele chegou no Botafogo pelo menos, ou do cara que tá no banco de reservas como uma grande opção. Não, o Tiquinho não rendeu pra isso. O Tiquinho fez uma temporada, igual eu tô falando assim, por mais carinho que a gente tem pelo Tiquinho, a gente tem que respeitar a história do Tiquinho, todo mundo aqui tem um carinho especial por ele, mas dentro de campo, o que ele fez com a camisa do Santos, não dá pro Botafogo pagar um salário de um reserva. É muito mais fácil você utilizar uma verba que, se talvez você tiver, ir atrás de um outro centroavante do que o Tiquinho, porque ele não rendeu. O Tiquinho tá ficando mais velho, ele falou que a idade não tá pesando, mas dentro de campo a gente viu que não jogou bola no Santos. Ah, Tef, nem o Neymar jogou no Santos, mas o Tiquinho também não jogou bola em 2024 aqui no Botafogo. São 2 temporadas bem ruins. Aliás, desde a lesão que ele teve contra o Cruzeiro, ainda no Campeonato Brasileiro de 2023, e claro, com todos os problemas, com o falecimento do pai dele, essas questões que atrapalharam realmente o futebol do Tiquinho, ele não se recuperou tecnicamente. Gosto muito do Tiquinho. Tef, você faria uma negociação com ele? Cara, por valores bem baixos, se acontecer, né? Não com valor de protagonismo. O Tiquinho hoje é um jogador que deixou de ser aquele Tiquinho de 22 e aquele Tiquinho de 23. Quem viu jogos do Santos sabe o que eu estou falando. O Tiquinho não foi bem mesmo. Então você não pode querer que o Tiquinho chegue aqui no Botafogo ganhando salário de 500, 600 mil. Mesmo assim é caro, mesmo assim é muito caro. Infelizmente, estou falando isso aqui com dor no coração. Porque o lado que gosta do Tiquinho, o lado que vê a idolatria que a nossa torcida tem por ele, pelo carinho que ele tem com o nosso clube, cara, valeria muito a pena. Me faz lembrar voltas de jogadores que já não performavam tanto. Vou usar o exemplo do maior centroavante que eu vi com a nossa camisa, que foi o Túlio. Túlio, quando volta em 2000 para vestir a camisa do Botafogo depois de um grande campeonato paulista da Série A2 pelo São Caetano, veio ali em cima. Mas o desempenho do Túlio, que época acho que tinha 32 ou 33 anos, foi péssimo. O que aconteceu com o Túlio foi mandado embora do Botafogo no final do ano. Ninguém ficou com ele em 2021. O Túlio, tô falando do Túlio, que é o maior ídolo de uma geração, um grande nome. O Tiquinho também é um grande ídolo de uma geração, campeão brasileiro da Libertadores, porém, esportivamente, não dá para você fazer uma negociação com um jogador que não está bem. 200, 300 mil? Dá pra gente conversar. Mais que isso, impossível. Pelo menos é assim que eu penso. Quero saber as opiniões de vocês. Isso aqui vai dar uma pancadaria interessante aqui nos comentários. Também deixem um like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo em seus grupos WhatsApp e entrem aqui, ó, na Aposente Fácil. De repente você está querendo saber se tem a idade para se aposentar. A equipe do Luciano, ela é especialista nesse tipo de atendimento, do atendimento do benefício previdenciário. De repente você quer entender se com todas essas questões de aposentadoria você pode se aposentar, a Aposente Fácil vai te responder. Aproveite esse final de ano lá, mande uma mensagem. Última semana, praticamente útil do ano, né? Vai ser a próxima. Na segunda-feira você já anota esse telefone, tanto você pode ligar e também pode mandar um WhatsApp. O QR Code está aqui na tela e vou deixar aqui na nossa descrição
o código, né, do WhatsApp para você clicar e cair lá na Aposente Fácil. Amigos, 2 informações que a gente apurou aqui, a gente está trazendo informações, a gente está apurando, e jogadores que o Botafogo formalizou a proposta, a gente tem que passar, né? Porque isso acaba vazando em algum portal e a gente trabalha aqui para trazer sempre as informações para vocês que são torcedores do nosso clube. Botafogo, ele teve a autorização do São Paulo para negociar com o Ferrarese. Esse é o ponto. A negociação deve acontecer com trocas de jogadores. Quais? Não faço a menor ideia. Ainda tento apurar esses nomes. Cara, eu espero qualquer coisa, né? Sabendo que o Botafogo está naquela linha de talvez baixar um pouquinho a sua folha salarial, não custa nada. E não me surpreenderia se o Botafogo mandar um jogador que ganha muito em troca do Ferrarese, para você ter um balanço na sua folha salarial. Não me surpreenderia se isso acontecesse. Então você tem essa troca, alguns nomes vão aparecer, né, nesses próximos dias, algumas verdades e outras mentiras. A gente vai tentar apurar e trazer aqui realmente os nomes que estão nesta lista, que o São Paulo e o Botafogo podem trocar nessas negociações, né? Porque você não basta ter a liberação do Botafogo, o jogador tem que aceitar ir para outro clube. Vamos voltar à negociação do Tiquinho, que aconteceu com Jair Cunha vindo para cá. Inicialmente eram Jair Cunha e Danilo, o volante. O Danilo não quis ir para o Santos, ficou no Botafogo. Então o clube pode liberar que você tenha uma negociação envolvendo todas essas questões de empréstimo ou troca em definitivo, mas o jogador também tem que querer ir, né? Então são 3 pontas de uma negociação, então vamos entender o que vai acontecer, mas o São Paulo autorizou o Ferrarese a negociar com o Botafogo. O Botafogo vê esse jogador com muito potencial, até mesmo para disputar a titularidade ali com o Bastos, né? O Bastos volta em janeiro e você tem no meio do ano a volta do Caio Pantaleão. Então você ficaria com esses 3 jogadores pelo lado direito da defesa. Começando a temporada, Ferrarese e Bastos. Se o Ferrarese fechar, né, muito possivelmente Ferrarese sendo o zagueiro pelo lado direito da nossa defesa. Além disso, um outro jogador do São Paulo, que o Botafogo quer, é o Pablo Maia. Foi enviada uma proposta oficial. Tentarei achar os termos dessa negociação, se foi mais uma possibilidade de troca ou se o Botafogo vai envolver dinheiro dentro dos próximos conteúdos, mas o Pablo Maia, volante do São Paulo, também é outro jogador que o Botafogo quer muito. O Pablo Maia, ele em 2022 foi uma temporada prime, mas ele teve lesões, né? E 2024 principalmente foi uma temporada dele muito abaixo, né, em relação à parte física. Ano passado, até mesmo pelo que eu tenho visto nas publicações, né, de outras páginas que pegaram a informação que eu trouxe lá no Instagram, é de que a torcida do São Paulo gosta muito dele, um jogador que tem mercado na Europa, mas tem essas questões físicas, né? Como que o Pablo Maia vai se recuperar, como que o Pablo Maia vai passar por essas questões. Pô, TF, que quantidade de volante, foi aquilo que eu falei com vocês. Quem assiste os vídeos aqui do canal, ouviram eu falando sobre isso. O Botafogo envia várias propostas para diversos jogadores, para diversas posições. As propostas que forem andando, você vai, fecha e de repente encerra outra. É aquilo que o Botafogo fez, né? Mandou para o Pablo Maia, tem a situação do Medina, tem a situação do Romão, do Bicalho. Se de repente 2 destes aceitarem as propostas do Botafogo, aí você vai e muda ali seus termos da negociação. Lembrando, gente, quantos jogos você faz uma temporada? Quantos jogos o Botafogo ficou apenas com volante ou sem volante no banco de reservas? Tem que ter elenco, você não tem que ter 11 jogadores, tem que ter pelo menos 22 jogadores com qualidade. Por isso que eu sou favorável a você ter bastante volantes e também zagueiros em demasia e laterais. Sistema defensivo você tem que ter peças para você, numa hora de eventualidade, não ter que ficar improvisando como nós improvisamos esse ano. Beijo, fiquem com Deus, estamos juntos. Falem aqui o que vocês acharam dessas notícias. Espero vocês ou às 6 da manhã de amanhã com o nosso giro de notícias ou a qualquer momento, caso a gente apure mais notícias sobre o Botafogo. Aqui o canal não para e a gente vai sempre trazendo informações para vocês. Valeu, fui, fogo neles, pra cima deles fogão, sempre fogão, valeu, fui.